Fala, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o professor Vitor Santos e estou aqui para comentar mais um crime da parte especial do Código Penal com vocês. No bloco passado, no vídeo passado, nós iniciamos o capítulo 3 do título 1, Crimes contra a Pessoa. Estamos falando sobre os crimes que abordam a periclitação da vida e da saúde. No vídeo passado, o professor fez aquela análise inicial, contextualizando todo o capítulo, e cometeu o primeiro dos crimes, o crime do artigo 130, o crime de perigo de contágio venéreo. Vamos avançar e neste vídeo eu vou comentar com vocês outros dois crimes da parte especial. Os crimes do artigo 131 e do artigo 132, tá certo? Vamos fazer como nós fazemos, vamos ler a integralidade do artigo e depois comentar os tópicos mais importantes. No artigo 131, nós temos um crime chamado perigo de contágio de moléstia grave. Qual que é, professor, a conduta punida deste crime? Qual que é a conduta? O que é perigo de contágio de moléstia grave? O núcleo é praticar. Estou no artigo 131, hein? Acompanha aí. O núcleo é praticar. Praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave, de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio. A redação do artigo é meio estranha, né? Mas é basicamente essa a ideia. Praticar com o fim de transmitir a outrem uma moléstia grave, de que está contaminado, executa lá um ato capaz de praticar o contágio. A pena deste crime é reclusão de 1 a 4 anos, mais aplicação de uma multa. Trata-se de infração penal de médio potencial ofensivo. Embora não caiba a transação penal nem a composição dos danos civis, mas como a pena mínima não passa de 1 ano, cabe em tese suspensão condicional do processo. Bom, vamos lá então. Professor, vamos primeiro classificar o crime e depois batemos na conduta. Quem é, professor, o sujeito ativo desse crime? Eu faço aqui a mesma observação que eu fiz para o artigo 130 no bloco passado. No tocante ao sujeito ativo, o crime do artigo 131 é próprio, tá? Ele exige uma condição especial do sujeito. Tem que ser uma pessoa que esteja contaminado com uma moléstia grave, tá certo? Tem que ser uma pessoa que esteja contaminado com uma moléstia grave. Tem que ser uma pessoa que já seja portadora dessa moléstia grave. E no sujeito passivo, ou seja, no sujeito ativo o crime é próprio, tá? No sujeito passivo o crime é comum. Qualquer pessoa pode ser vítima deste crime. Ainda que seja uma pessoa que já porta uma doença, uma moléstia grave, né? Porque ela contrair uma nova doença, por exemplo, pode inclusive agravar a sua saúde. É isso que nos explica, nos ensina o professor Kleber Masson. Então, no sujeito ativo o crime é próprio, no sujeito passivo o crime é comum, tá certo? Esse crime só existe se praticado dolosamente. Ele não admite a forma culposa. Mas eu vou ainda um pouco mais além. Além desse crime só existir se praticado na forma dolosa, ele não se contenta com um dolo genérico. É necessário um dolo específico, que é o fim de transmitir a moléstia grave. A pessoa, ela pratica aquela conduta com o fim de transmitir a doença que ele sabe que ele tem. Então aqui nós descartamos o dolo eventual. No artigo 130, que eu já comentei com vocês, perigo de contágio venéreo, lá o professor falou que é possível dolo eventual. Nesse artigo aqui não pode. O crime do artigo 131, ele exige um dolo específico. É a pessoa realizar aquela conduta com a intenção de praticar, de transmitir a moléstia que ele sabe que ele tem. Professor, e que condutas são essas? Aqui, atenção. A conduta a prática da conduta que gera a transmissão da moléstia grave, ela não pode acontecer mediante ato libidinoso e nem mediante conjunção carnal. Porque se envolver ato libidinoso ou conjunção carnal, eu volto para o artigo 130. Ficam as mesmas considerações. Para cair no artigo 131, a conduta que o sujeito ativo adota para praticar a doença que ele sabe que ele tem que ser uma conduta que não seja relação sexual e que não seja ato libidinoso. Pessoal, são as mais variadas condutas que você puder imaginar. Um aperto de mão, um beijo que não seja um beijo lascivo, usar a mesma xícara de café, a mesma escova de dentes, beber água no mesmo copo, qualquer coisa que uma pessoa de má coração possa fazer para transmitir uma doença que ele sabe que ele tem, tá certo? Não esqueça que só existe esse crime se praticado dolosamente, tem que ser um dolo direto, descarta-se aqui um dolo eventual, tá certo? E outra informação interessante, outra diferença interessante a respeito deste crime do artigo 131 e do artigo 130. Quando o professor comentou com vocês sobre o artigo 130, no vídeo anterior, se você não assistiu, assista esse vídeo, ele é muito importante. No artigo 130, o professor disse que o crime de perigo de contágio venéreo é um crime que se persegue mediante ação penal pública condicionada à representação. Já no artigo 131, nós voltamos a ter uma ação penal pública incondicionada. Não precisa a vítima representar. E, obviamente, o crime ele é formal. O crime ele é formal. Não precisa a pessoa contrair a doença que o sujeito ativo quis transmitir. Basta a conduta. Imagine que o sujeito ele tem alguma doença, alguma moléstia grave,
e ele adota a prática de uma conduta que é capaz de transmitir a doença. Como, por exemplo, né, bebe água num copo, toma café numa xícara e depois serve para o sujeito, para que ele coloque a sua boca exatamente ali. Só que a pessoa tem imunidade alta e não contrai a doença. Pessoal, o crime já está consumado, tá? Aqui eu não preciso que a vítima contraia a doença, porque o crime ele é formal. Professor, a tentativa é admitida? Sim, mas é difícil de visualizar. O professor Kleber Masson diz que a tentativa é admitida quando o crime for praticado na forma plurissubsistente, né? Quando a execução puder ser fracionada. Se o crime for praticado na forma unissubsistente, não caberia então a tentativa. Essas são as considerações sobre esse crime tão pequenininho do artigo 131. Avançando, no artigo 132, nós temos um crime chamado perigo para a vida ou saúde de outrem. É um crime bem interessante. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Qual que é, professor, a conduta punida no artigo 132? Expor a vida ou saúde de outrem a perigo direto e iminente. Expor a vida, a saúde de outrem, a perigo direto e iminente. No sujeito ativo, o crime é comum, qualquer um pode praticar. No sujeito passivo, o crime também é comum, qualquer um pode ser vítima. Trata-se aqui de um crime de perigo concreto, não basta praticar a conduta, tem que ficar evidenciado que aquela conduta podia expor, né, causar perigo para a vida da pessoa, mas a informação mais importante a respeito desse crime é no tocante à pena. Ouça com atenção. Qual que é, professor, a pena para esse crime? Expor a vida ou saúde de alguém a perigo direto e iminente. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, ou seja, infração penal de menor potencial ofensivo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Se o fato não constituir crime mais grave, se o fato não constituir crime mais grave. O que isso quer dizer, professor? Aqui você consegue visualizar a total subsidiariedade desse crime. O professor Kleber Masson orienta que é impossível haver concurso formal de crimes com o crime do artigo 132, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem. Mas por que, professor? Porque esse crime é totalmente subsidiário. Quais são os exemplos de condutas, né, que se encaixariam em tese no artigo 132? Arremessar uma grande pedra contra uma pessoa, por exemplo. Abalroar o carro do cidadão, por exemplo. Pelo menos em regra esse crime ele acontece na forma comissiva, né, na forma ação. Mas ele poderia acontecer por omissão também. Como, por exemplo, o empregador que dolosamente, né, não entrega o equipamento de proteção individual para os seus funcionários e expõe a saúde, né, a vida das pessoas a risco. Também poderia ser esse crime na forma omissiva. Mas o que é mais importante visualizar? Esse crime ele é totalmente subsidiário. Imagine a seguinte situação. Um sujeito, ele tem porte de arma de fogo, e ele pega a arma dele, vai pro meio da rua e começa a disparar para cima. Ou começa a disparar entre as pessoas, mas sem intenção de atingir ninguém. Só para se mostrar, para mostrar que tem porte de arma e para ficar atirando para cima para que as pessoas vejam e, sei lá, achem isso interessante. O sujeito tem porte de arma, ele vai para o meio da rua e começa a disparar. Ele começa a disparar a arma dele. Professor, esse é o crime do artigo 132, perigo, né, para a vida de outra pessoa? Perigo para a vida ou saúde de outrem? Resposta: não, não é. Porque nós já temos um crime específico para isso. É o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. É o crime de disparo de arma de fogo, tá? Disparar em via pública ou em direção a ela em local habitado, arma de fogo. Esse é o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento. Não se encaixa no artigo 132 do Código Penal, porque aqui eu tenho uma previsão expressa de subsidiariedade desse crime. É o que se extrai da leitura da própria pena. Detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constituir um crime mais grave. Ou seja, se eu tenho um crime mais grave para aquela conduta, como por exemplo, disparar uma arma de fogo, o sujeito está bêbado, está armado no meio da rua e atirando para todos os lados. Com certeza isso gera perigo para a vida das pessoas, mas não cai nesse crime, porque eu já tenho um crime específico para isso. Não esqueça da subsidiariedade deste artigo. E para encerrar, esse crime tem um importante causa de aumento de pena, tá? Que diz respeito à segurança viária. Parágrafo único, a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem decorre de perigo, né, decorrente do transporte de pessoas para prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza em desacordo com as normas legais. Aqui eu tenho, por exemplo, aquelas pessoas, aqueles boias frias, por exemplo, que são transportados, né, geralmente da fazenda para a lavoura, da cidade para a fazenda, enfim, não importa qual seja o itinerário do transporte, né, as pessoas são transportadas desobedecendo às normas legais do Código de Trânsito Brasileiro e acaba gerando risco de vida, perigo de vida para a sua saúde, para a sua integridade, tá certo? É uma causa de aumento de pena bem diferente,
porque na verdade é um crime de trânsito, porque diz respeito à segurança viária, né? É uma majorante que envolve trânsito, mas está previsto no Código Penal e não no CTB. Essas são as considerações sobre os artigos 131 e 132. No próximo vídeo eu venho para comentar o artigo 133, abandono de capaz. Esse é bem comum em prova de concurso. Forte abraço, até mais.